lá, pessoal, vamos continuar aí essa outra questão, uma questão de ecologia, falar sobre o ciclo do carbono, falar sobre efeito estufa, e nós sabemos que é um problema muito sério. O efeito estufa, ele sempre existiu e ele tem um importante papel na manutenção da temperatura na Terra. Quer dizer, esse efeito estufa, na realidade, seria o quê? A quantidade de calor que ultrapassa a camada de ozônio, chega na Terra e é refletido na forma de calor, ou infravermelho, e é novamente refletido através de partículas sólidas. Dentre elas está o gás carbônico, mas também o gás metano, o CH4, e óxido de nitrogênio. Esses são as três gases do efeito estufa. Como a quantidade de CO2 é muito maior do que esses outros, no caso o óxido nitroso e o metano, sempre que se fala em efeito estufa, se fala principalmente em gás carbônico. Lembrar também que quando você fala em gás carbônico, você está falando de quê? De respiração, que é um produto da respiração, um gás da respiração. Está se falando de decomposição, que quando acontece decomposição, apodrecimento, lixo em decomposição, está havendo também liberação de CO2. Como também está liberando o gás metano, certo? Mas o principal produtor de CO2 do planeta mesmo é feito pelo homem através da combustão. E dentro de combustão, nós temos basicamente a combustão de combustíveis fósseis. Lembrar que combustíveis fósseis são derivados do petróleo, porque hoje, quando se fala em energia alternativa, nós falamos também em energia renovável, e dentro da energia renovável nós temos os combustíveis que são produzidos pelo homem através da fotossíntese, principalmente quando se fala em álcool, o álcool etílico, certo? Ou simplesmente álcool. Ele é utilizado também nos carros, certo? E pode ser produzido também através de decomposição, certo? Em lixo, etc. E o outro também conhecido nosso é o famoso biodiesel, que existe também outra forma de fonte de energia renovável, ou através do biodiesel, ou então através do álcool etílico, certo? Esses não são derivados do petróleo, então seria renováveis, enquanto que gasolina, óleo diesel, certo? Ele seria exatamente combustível fóssil, e eles são os maiores eliminadores de CO2 do planeta, ou seja, maior estímulo ou incentivo ao efeito estufa. Onde tem mais CO2, tem mais calor preso. Lembrar aí das estufas, onde eles prendem o gás, certo? Impedindo a saída do calor, certo? Ele prende o ar e automaticamente não há renovação. É como você imaginar também dentro de um carro, quando você chega que o seu carro está fechado, que ele exposto ao sol e você abre e sente aquele calor dentro, é exatamente porque o sol aqueceu o ar contido preso dentro do carro. É a mesma coisa o efeito estufa. Lembrar também que grande parte da energia luminosa não chega até a Terra por conta da camada de ozônio, o O3, certo? Que também interfere nesse efeito estufa. Automaticamente, se tem mais calor penetrando na Terra, ou seja, mais luz, mais energia luminosa, mais calor vai ser refletido. Então, vamos para a questão. Qualquer coisa eu vou tirando dúvida aqui. O acúmulo de CO2 na atmosfera constitui um dos fatores que provoca o conhecido efeito estufa. Um dos fatores porque, como eu falei, existe também o óxido nitroso e o gás metano. Com relação a esse efeito, é incorreto, vou chamar bem atenção para incorreto, porque é uma aula totalmente formativa, essa questão, onde você vai ter 5 alternativas e apenas uma errada. Automaticamente você vai ter 4 alternativas corretas, com conhecimento que possa ser explorado de diversas formas no vestibular ou no Enem,
Então vamos procurar a incorreta. Além do gás carbônico, o metano e o óxido nitroso também contribuem para o efeito estufa. Certo. Além do gás carbônico, o CO2, o metano, o CH4 e o óxido nitroso, o NO2, também contribuem para o efeito estufa. Certo isso aí. A letra B. A queima de combustíveis fósseis tem provocado aumento da taxa de gás carbônico do ar. Por quê? Esse combustível fóssil, ele é o maior produtor de oxigênio. Apesar de que, quando você fala, por exemplo, em queimadas, também há uma grande produção de gás carbônico. As queimadas que seria exatamente o inverso do reflorestamento. Em termos de Brasil, já que nós estamos falando também em Enem, lembrar que o Enem vai descentralizar questões, ela vai ter a nível nacional e, consequentemente, mesmo que você não tenha aqui muito problema de queimada, mas há problema de queimada, seja, por exemplo, no Mato Grosso, por conta da rarefação da quantidade de água no ar, certo? A umidade relativa do ar baixa, lá acontecem muitas queimadas, e esse gás carbônico que é eliminado lá através das queimadas, ele interfere nesse efeito estufa, não apenas lá, mas interfere também porque existem as correntes de ar, frentes frias, frentes quentes, que trazem esse calor automaticamente envolvendo exatamente os ventos. Então, como eu estava falando, no caso da queima do combustível fóssil, nós vamos ter que eles são um dos maiores produtores de oxigênio do planeta, certo? Automaticamente, quando você fala em transporte, certo? Quando você fala em contenção de carros nas ruas, ou mobilidade, já que estamos falando em termos de Copa do Mundo, quer dizer, pode ser que caia alguma coisa relativa a isso, que quanto mais carros numa via, ou quanto maior o estacionamento, quanto menor o acesso, o descongestionamento, maior quantidade de CO2 naquele ambiente, automaticamente aumentando o efeito estufa, aumentando o aquecimento global, certo? Quer dizer, a proporção que se aumenta a quantidade de carros numa cidade, automaticamente, se não há vias de acesso, automaticamente inviabilizará a locomoção desses carros e automaticamente aumentando também a quantidade de CO2. Então, a queima de combustível fóssil tem provocado aumento na taxa de gás carbônico no ar, além, evidentemente, também das queimadas, certo? Também teria essa capacidade de lixo, como também a decomposição também libera o CO2. Seria basicamente 3 fatores. A respiração, quando eu falo em respiração, lembrar que tem respiração em animal e em vegetal. As plantas também respiram. As células das plantas, das algas, também têm automaticamente mitocôndria e também tem respiração aeróbia. Também consome glicose, também libera CO2, também consome oxigênio, certo? Então, a B também está correta, certo? A letra C. Fruto da atividade humana, a adubação com nitratos. Nitrato é o NO3. Tem como ação nociva principal, olha aí, ação nociva, danosa, prejudicial, a liberação do CO2 para a atmosfera. Quer dizer, é uma questão que não tem nada a ver com o ciclo do carbono, certo? O nitrato, ele é basicamente transformado por bactérias a partir de nitrito. NO2 é transformado em amônia por bactérias, amônia transformado em nitrito, NO2, que é transformado em nitrato. A transformação de nitrito em nitrato e de amônia em nitrito é feita pelas bactérias nitrificantes. Isso faz parte do ciclo do nitrogênio. São 3 grupos de bactérias: as fixadoras do nitrogênio, as nitrossomonas, que transformam o nitrito em nitrato, nitrosação, e a nitratação, que é a de nitrito em nitrato, ou seja, amônia em nitrito e nitrito em nitrato, certo? Quer dizer, as fixadoras do nitrogênio transformam o
nitrogênio do atmosférico em amônia. Essa amônia é transformada em nitrito pelas bactérias nitrificantes nitrossomonas e o nitrito transformado em nitrato pelo nitrobacter, chamado de nitratação. Então são 3 transformações: amônia, nitrogênio molecular N2 em amônia, amônia em nitrito e nitrito em nitrato. Esse nitrato, por ser um sal, ele se dissolve em água e é absorvido pelas plantas para a obtenção, para a produção de aminoácidos, o mesmo nitrogênio do radical amino, certo? Para formar aminoácido. E com esse aminoácido, as plantas produzem proteínas. Por isso que nós, normalmente, não produzimos proteína a partir de aminoácidos que nós produzimos. Geralmente nós temos o quê? A capacidade de obter esses aminoácidos através da alimentação ou animal, através de carne, ovos e leite, ou então através de vegetais, principalmente as leguminosas. Porque essas leguminosas, no ciclo do nitrogênio, têm um importante papel, porque elas se associam através de um mutualismo, uma reação mais, com permanência obrigatória. Essas leguminosas têm nas suas raízes associação com bactérias, colônias de bactérias fixadoras do nitrogênio. É a partir dessa fixação do nitrogênio que esse nitrogênio é introduzido nos seres vivos. Basicamente, a proteína que eu fabrico, por exemplo, meus músculos, meus anticorpos, cabelo, pele, ossos, etc., enzimas, etc., tudo é produzido a partir de proteínas que eu obtenho da minha alimentação. Essa alimentação, ou animal ou vegetal, basicamente leguminosa, eu obtenho os aminoácidos e com esses aminoácidos as minhas células promovem a síntese proteica. Lembrar a primeira questão. Portanto, o fruto de atividade humana, a adubação com nitrato, tem como ação nociva principal a liberação de CO2 para a atmosfera. Essa é a resposta errada. Portanto, a questão você teria que assinalar, certo? Não tem nada a ver com o ciclo do carbono, não tem nada a ver com o CO2. Nitrato está relacionado apenas com o ciclo do nitrogênio. Talvez para atrapalhar aqui, quando você viu lá em cima óxido nitroso, talvez usando o termo nitrato aí para atrapalhar, mas não tem nada a ver. É a resposta errada, a letra C. Mas vamos ver o que é o certo da D aqui. A concentração de gás metano na atmosfera vem crescendo e, entre outros fatores, isto é devido à maior produção de lixo. Aí vem a decomposição. Esse lixo aí é lixo orgânico, lixo capaz de sofrer fermentação, daquela separação do lixo molhado ou lixo orgânico, porque é ele quem elimina esses gases, tido como gases fétidos. Entre eles está o gás metano, certo? Consequentemente, a letra D também seria correta. Concentração de metano na atmosfera vem crescendo pela quantidade de lixo. Lembre-se a quantidade de lixo que nós acumulamos, que nós colocamos às vezes fora da nossa casa e muitas vezes ele não é recolhido totalmente e toda aquela matéria fica exposta principalmente ao calor, que aumenta a capacidade das bactérias e fungos de promover a decomposição dessa matéria orgânica. Lembrar também dos decompositores naturais nas florestas, certo? Eles também produzem. É tanto que esse gás metano também tem um nome de gás do pântano. Outra coisa importante, também interessante, quando se fala em gás metano, esse gás metano, ele pode ser produzido, inclusive, por nós, através da eliminação dos flatos, certo? E a letra E. Parte da radiação solar que atinge a superfície terrestre é reirradiada sob a forma de radiação infravermelha e esta é refletida por certos gases atmosféricos.
também correta. Só voltando um pouquinho ainda sobre o gás metano, lembrar que ele é altamente inflamável. Esse gás metano é o gás utilizado, certo, em carros, certo? O famoso gás. Carro a gás é exatamente o gás metano, o CH4, um hidrocarboneto. Voltando para a letra E, parte da radiação solar que atinge a superfície da Terra, ou seja, uma parte é absorvida pela própria Terra, aquece a Terra, parte é usada na Terra, e a outra parte é reirradiada, ou seja, retorna para o ar sob a forma de radiação infravermelha, ou podemos chamar de calor, certo? Aquele bafo quente que sai da Terra, exatamente, é o calor transformado de luz para calor, ou seja, quem aquece a Terra é o Sol, através dos seus raios ultravioleta, principalmente, que é convertido a infravermelho. E esta é refletida por certos gases atmosféricos, ou seja, quando ele bate na Terra, bate entre aspas, sobe, ele volta para a Terra através da presença dos gases do efeito estufa. Ou seja, ele atravessa toda a atmosfera, num sentido, bate na Terra, certo? Volta e é refletido através do CO2, do gás metano e do óxido nitroso. E esse gás preso que produz o efeito estufa. Ou seja, quanto mais gases, mais calor preso, mais alta a temperatura do ambiente. É isso que também chamamos de superaquecimento global, certo? Tem muito a ver com o ciclo do carbono, certo? Portanto, a resposta certa, que no caso seria errada, a letra C, certo? Fruto da atividade humana, adubação com nitrato tem como ação nociva principal a liberação de CO2 para a atmosfera. Portanto, é errado, porque o nitrato não faz parte do ciclo do carbono, não faz parte dos gases do efeito estufa, nem ele tem nada a ver com a produção de CO2. Ou seja, os nitratos fazem parte do ciclo do nitrogênio e, consequentemente, ele interfere diretamente na produção de aminoácidos e, consequentemente, na produção de proteínas. E essa outra questão aqui envolve evolução. Fala da teoria, basicamente, a teoria sintética da evolução, que tem como base a teoria de Robert Charles Darwin, certo? Nós sabemos que Darwin, ele propôs a teoria da seleção natural, mas ele não teve êxito total na sua teoria, exatamente porque ele não sabia a existência das mutações, certo? Hoje nós sabemos, e como Darwin não sabia, automaticamente a teoria dele passou muito tempo sem ser posta para frente. Ela ficou engavetada exatamente porque ela não explicava exatamente o que é que causava as variações nas espécies. Dizendo, naquele caso, por exemplo, dos tordos, certo? A forma dos bicos diferentes, relativa exatamente tanto ao canto, como também à seleção de alimentos. Então, determinados pássaros tinham determinados bicos relativos ao tipo de alimento a que ele se alimentava. E, ao mesmo tempo, a forma do bico determinava também o timbre, o tipo de canto, que era uma forma que as fêmeas selecionavam os machos pelos cantos. Então, interferindo basicamente nessa condição, o tipo de forma de bico de pássaros, Charles Darwin não conseguiu explicar, só sabia que eles eram diferentes e que ele tinha efeito no ambiente seletivo, alguns mais adaptados, outros menos adaptados. Quando ele propôs a teoria da seleção natural, que os mais aptos permanecem e os inaptos desaparecem, certo? Ele não soube explicar a origem das variações. E foi exatamente a presença o descobrimento da mutação, a teoria de Mendel, com a condição de que
a fecundação daria capacidade da variabilidade genética e, consequentemente, a condição de ocorrer a fecundação, a probabilidade de indivíduos desenvolverem mais uns do que outros, daria condição de variabilidade genética, ou seja, de torná-los mais aptos ou inaptos. Esse caso aqui envolve um efeito seletivo chamado de antibiótico. Assim como nós temos antibiótico, nós temos também as condições climáticas, nós temos também o uso de inseticida, certo? Hoje no Brasil nós temos a condição de, quando você fala em antibiótico, ele é um medicamento que não mais está sendo utilizado indiscriminadamente. Ele basicamente, ele é determinado, certo? Para um tipo específico de bactéria. Então, na realidade, o antibiótico, ele teria capacidade de impedir a síntese proteica. Como a síntese proteica é a condição sine qua non para acontecer a reprodução, a divisão celular, se ela não acontecer, se não houver duplicação de DNA, síntese proteica, a célula não se divide. Isso tudo acontece durante a intérfase ou interfase, período que o metabolismo da célula é maior porque ela está produzindo proteína. Depois que ela duplica todas as suas proteínas, ela consegue se duplicar. Então, no caso da bactéria, que é quem vai sofrer a ação do antibiótico, ela tem que se proteger da ação desse antibiótico. Então, ela tem várias membranas, certo? Onde essas membranas teriam a capacidade de impedir a entrada do antibiótico. Algumas membranas impedem e em outras bactérias as membranas são tão resistentes que elas não conseguem a penetração desse antibiótico. E, consequentemente, essa bactéria que não deixa o antibiótico penetrá-la, ela é chamada de resistente. Aquelas que o antibiótico penetra, elas são chamadas de sensíveis. Então, existia a sensível, pouco sensível, muito sensível, e aquelas chamadas de resistentes. Então, se você usar o antibiótico indiscriminadamente, o que é que vai acontecer? É que você poderá tornar uma bactéria capaz de se reproduzir, porque aquele antibiótico não tem ação sobre ela. E no momento que ela se divide, ela pode sofrer, sob efeito de alguma radiação, ela pode sofrer uma mutação e se tornar resistente. Às vezes, o uso indiscriminado de antibiótico fez com que, muitas vezes, uma doença que era aguda, de fácil cura, tornou-se uma doença crônica de difícil cura. Ou seja, uma bactéria sensível, ao se tornar resistente, ela impossibilita a ação do antibiótico. Então, vamos ver aqui e vamos ler para poder explicar melhor isso aqui. Em muitos casos, a aplicação de um antibiótico a uma linhagem bacteriana promove o aparecimento de linhagens mais resistentes, pois as bactérias sofrem mutação e adquirem resistência, passando aos descendentes tal característica. Isso aí é uma afirmação. A partir desse fato, é comum se pensar que as bactérias desenvolveram resistência ao antibiótico para não serem destruídas por ele, ou seja, elas tendo a necessidade de desenvolver, automaticamente adquiriu essa condição pela necessidade, o que traduz uma versão lamarckista, ou seja, uso e desuso, como passa para os descendentes, transmissão dos caracteres adquiridos, certo? Aí a pergunta é, você concorda com essa compreensão? Justifique sua resposta. Quer dizer, você concorda com Lamarck, que a bactéria, pela necessidade, elas vão se acostumando à bactéria e chegam se acostumando ao antibiótico e chega um ponto que aquele antibiótico não tem ação sobre ele, certo? Vamos dar um exemplo bem prático aqui para nós podermos entender isso aqui. O antibiótico, ele para a divisão celular, certo? Impede a bactéria reproduzir. Por quê? Ele penetra na bactéria ou vai impedir a autoduplicação do DNA, chamada de autoduplicação propriamente dita, ou vai impedir que esse DNA forme RNA, chamado de transcrição, ou de o RNA formar a proteína, chamado de tradução. Resumido,
ou o antibiótico impede a autoduplicação, ou impede a transcrição, ou impede a tradução, certo? Se ele impedir qualquer um desses, essa bactéria significa dizer que ela é sensível, ela não vai se reproduzir e automaticamente o uso contínuo daquele antibiótico, ou seja, o tratamento, 15 comprimidos de 8 em 8 horas. Quer dizer o quê? Por que de 8 em 8 horas, ou de 12 em 12, ou dose única? É porque se for de 8 em 8 horas, você está coberto somente aquelas 8 horas, ou seja, aquele antibiótico estará no seu organismo impedindo a bactéria se reproduzir durante as 8 horas. Se por acaso você esqueceu de tomar, significa dizer que você vai, consequentemente, passar um período descoberto, ou seja, sem o antibiótico agir e, consequentemente, você vai possibilitar a bactéria reproduzir, sofrer mutação e automaticamente tornar-se resistente. Você concorda com essa compreensão? É claro que não. Justifique sua resposta. Então vamos ver aqui as duas respostas, não é isso? A primeira, não. Não concordo. Certo? Por quê? É concordar com a lei do uso e desuso, é concordar com a transmissão dos caracteres adquiridos, que a bactéria teve necessidade de adquirir resistência. Na realidade, o que é que acontece? As bactérias que resistiram à ação do antibiótico deixaram descendentes com essas características, ou seja, aquelas que conseguiram reproduzir, automaticamente se tornaram resistentes, automaticamente elas aumentarão a população em número, aumentam a população dessa linhagem, ou seja, aquela linhagem resistente, surgida a partir de uma linhagem sensível. Quer dizer, isso acontece, por exemplo, com o uso indiscriminado de inseticida, onde você usa vários tipos de inseticida e chega um ponto que, um período X, aquele inseticida não está agindo, o inseto continua reproduzindo e, através de mutações, adquire a resistência, ao ponto que aquele inseticida não tem mais nenhum efeito. Isso também acontece com antissépticos, certo? Com muitos medicamentos que você usa para impedir exatamente a reprodução. Na realidade, especificando o antibiótico, lembrar que antibiótico não é agente mutagênico. O antibiótico não provoca mutação. Mas, por exemplo, raio ultravioleta, radiação, certo? Comum, radioatividade, pode alterar isso aí. Nós estamos sujeitos a radiações porque no mundo tecnológico que nós temos, é pilha de relógio, é pilha de MP3, é pilha de máquina fotográfica, todas essas baterias, ela emite material radioativo. Daí aquela seleção feita específica para aquele determinado produto que tem que ser manipulado por pessoas que tenham determinada competência. Então, é válido não só apenas o uso de antibiótico, mas também de muitos produtos que nós utilizamos em casa. Ele pode ser, dar condição a ocorrer essa seleção. Não é propriamente dita a condição de mudar. Quem muda é a mutação. Quem muda é a alteração do material genético. E o antibiótico, ele é incapaz de alterar. Ele apenas impede a célula se dividir. E impedindo a célula se dividir, automaticamente ele impede a proliferação da bactéria. Consequentemente, você vai ficar bom. Certo? Boa noite para vocês. Nós encerramos aí, certo? Com um pensamentozinho, certo? Sim, até o finalzinho. Essas bactérias resistentes surgiram ao acaso por mutação ou recombinação gênica, não sendo, portanto, produzida por ação dos antibióticos. Boa noite, pessoal.